Diga bem forte nessa noite: ó Deus, abre a porta para mim. Santo do Senhor, continue adorando esse Deus Todo-Poderoso. Você está na presença de um Deus, Ele inclina os seus ouvidos. A Bíblia diz que onde houver uma reunião, que tiver mais de 2 pessoas no seu nome, Ele se faz presente. Você pode crer que Jesus está aqui. Se você crê, adore mais uma vez o refrão deste louvor. Dê o seu coração, que o Senhor tem mais para nós nessa noite. Quem crê, aplaude a Cristo. Aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Os irmãos podem sentar um pouco. Eu queria refletir junto com os irmãos uma palavra que nessa tarde, quando eu recebi a oportunidade, o pastor Jean me ligou, eu fiquei meio que inquieto e eu disse: Senhor, o que eu vou falar hoje para a tua igreja? E Deus, Ele ficou mexendo comigo, porque esses últimos dias a gente tem preparado os estudos aqui das quartas-feiras, e Deus me falou algo sobre a promessa invisível que Ele nos fez. Quem aqui tem promessa de Deus? As promessas que são feitas por Deus, muitas vezes não tem lógica humana, né? Eu escuto muitas vezes o pastor Jean dizendo aqui que a gente não pode calcular os milagres de Deus, e é verdade, aquilo que Deus nos promete, muitas vezes foge do nosso consciente, foge até do nosso subconsciente, e a promessa se encontra exatamente onde deveria estar, se encontra em Deus, o Deus do impossível. Se você crê nesse Deus do impossível, você vai receber as promessas dele, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o verso 27, amém? Hebreus 11 e 27. Tem alguém aqui essa noite que está visitando a nossa igreja, pela primeira vez que você veio aqui na Igreja Mensagem de Fé? Levante sua mão aí. Seja bem-vindo a essa casa, esse é o templo, como disse o nosso irmão José, que é a morada do Altíssimo. Nós nos reunimos aqui para adorar esse Deus Todo-Poderoso. E deixa eu lhe dizer uma notícia aqui, que quem faz o culto não é o pregador, quem faz o culto é o adorador. Se você entrou neste ambiente aqui, pedindo: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor derrame uma unção, uma graça, eu tenho certeza que a Bíblia diz que Deus escuta nossas orações, mas eu tenho certeza peculiar de que se você entrou aqui dizendo: Pai, eu vou te adorar, eu vou entregar o que eu tenho, o que eu posso te dar, eu vou te dar hoje, que é o meu louvor, a minha adoração, e eu tenho certeza que enquanto eu estiver adorando o teu nome, eu vou receber de ti. Deus vai falar ao teu coração, porque você veio aqui disponível a ouvir a voz de Deus, amém? O que diz em Hebreus 11, 27? Diz assim a palavra do Senhor: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. O livro de Hebreus está repleto dos heróis da fé, pessoas que viveram nessa vida de maneira tão exageradamente entregue a Deus, que o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi o escritor, ele chega a dizer assim: homens que o mundo não era digno, pessoas que não era digno de estar aqui, ou seja, o mundo não era digno de que eles habitassem essa terra, por conta da intimidade que eles tiveram com Deus. Mas o interessante é que todos esses homens que vivenciaram promessas de Deus, um dia foi como eu e você, necessitaram de um encontro com esse Deus. Quem aí precisou um dia se encontrar com o Senhor? Diz amém. Meu irmão, é como disse o pastor Jean aqui no momento da ministração, Deus, Ele está constantemente forjando o nosso caráter, constantemente. Não vai ter um dia que Deus vai parar. A única parada que Ele vai dar é quando a gente se encontrar com Ele lá nos ares, e aí Ele vai dizer que é exatamente sobre isso que eu quero falar para você, amém? Então, coloque uma coisa no seu coração e tenha certeza de uma coisa: todas as vezes que você se dispor para Deus, Ele vem com uma palavra que está sendo até muito forte, né, na vida do ministério do pastor Jean, e ele compartilhou hoje, quem escutou na rádio, viu lá, Deus muitas vezes Ele vem com um confronto para nós. A gente é bom demais, a gente está no conforto, a gente está, não, até aqui está bom, Senhor,
E Deus pede sempre mais de nós, amém? Mas por que Deus pede mais de nós? Porque Ele sabe que a gente tem capacidade de dar. A gente tem capacidade de correr, né? Eu lembro aqui do que o pastor Jean disse, que naquele momento da esteira ali, ele disse que sabia que conseguia fazer uma passada mais forte, mas de repente ele estava ali naquele ritmo que não era tão agradável, mas também não era desagradável, e o Espírito Santo falou no coração dele, disse: olha, vai um pouco mais avante, se você andar no meu ritmo, vai acontecer coisas diferentes. E aquilo ali foi algo que também ministrou muito ao meu coração. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa, desde o dia que eu aceitei a Jesus: Deus fala a todo momento, e da forma que Ele quiser. Você tem que estar toda hora com o teu ouvido atento, para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala na boca de uma criança, muitas vezes Deus pega um exemplo lá do mundo, e te mostra, só para que você veja, o quanto você precisa mudar, o quanto eu preciso mudar. Eu estava no estudo na quarta-feira, eu até compartilhei com os irmãos, eu disse: irmãos, olha, eu acho que eu tenho quase 12, 13, eu acho 14 anos de fé, que eu voltei para a casa do Senhor e estou servindo Ele até todo esse tempo, mas tem muita coisa que eu olho e eu digo: Senhor, misericórdia, Pai, vem me transformar, vem me tirar isso. A Bíblia diz que o homem que diz que não é pecador, ele é mentiroso e está fazendo de Cristo mentiroso, sim ou não? Só que nós temos uma diferença: nós não vivemos no pecado. Nós podemos tropeçar, e a Bíblia diz que se tropeçarmos por 7 vezes, de todas elas o Senhor vai colocar a gente de pé. Ele vai fazer como fez com Pedro, que disse: eu quero ir, Senhor, eu quero caminhar até o Senhor, eu quero fazer o sobrenatural também. E Deus disse: pois vem, se tu tiver coragem, desce do barco, dá o passo como eu, no meu ritmo. E aí ele desceu daquele barco, e quando ele começou a caminhar, ele olhou as circunstâncias, ele começou a naufragar. Mas o que eu acho lindo em Deus, é que, como foi cantado aqui também, foi dito no momento de ministração, Deus, Ele se importa com você, e Ele não desiste de nós. Deus, Ele tem um amor tão grande pelo ser humano, que desde a história, se você for ler, Noé, quando Noé nasceu, a Bíblia diz que ele era tido como a esperança do povo. O próprio pai de Noé disse assim: agora eu acho que nós vamos receber uma libertação, nós vamos receber uma direção, nós vamos receber algo de Deus, porque havia uma expectativa no coração do ser humano, que estava indo de mal a pior, cometendo torpezas, cometendo crimes. A Bíblia diz que a maldade do coração do homem só crescia constantemente. Mas quando nasceu Noé, veio uma esperança, e Deus veio levantando, levantou Noé, levantou o rei Davi, levantou vários outros, mas como não deu certo, através do próprio ser humano, de trazer essa religação, de fazer a religião significa religação com o trono de Deus. Deus pega e diz: a quem eu enviarei? Quem é que vai por mim? Quem é que vai tocar no ser humano e fazer com que ele tenha um contato real comigo e comece a experimentar as minhas vontades, e não a direção do que os olhos deles estão olhando? Porque nós, seres humanos, somos levados a isso, a viver somente aquilo que a gente está vendo, que a gente pode tocar. É ou não é? Por que você acha que cresce tanto o número de pessoas que são adeptos de deuses feitos, construídos? Porque precisam ver, precisam tocar. Mas o que eu louvo a Deus é porque tem uma igreja, um povo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que não precisa ver, que não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade que está enfrentando. Como disse o pastor Edmilson aqui na ministração, ele disse: olha, você saiba que há um propósito de Deus para tudo que acontece na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. E ele disse aqui, que esse camarada, ele saiu crendo e vendo o invisível. Ele estava vendo algo invisível. Como ver o invisível, meu irmão? O Deus que nós servimos é um Deus invisível, porém Ele é real. E Ele te trouxe essa noite aqui para te falar exatamente uma coisa: que tudo que você passa, tudo que você enfrenta, Ele tem solução. Quem aqui já foi curado? Levante sua mão. Quem aqui já recebeu uma porta de emprego que Deus abriu para você? Levante sua mão. Agora eu vou mais além. Quem aqui já recebeu a salvação da glória a Deus? Esse é o primeiro. E isso foi o que Jesus veio fazer em primordial. Ele veio fazer o que ele disse: eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para que todos os homens sejam salvos.
Se você é salvo na pessoa bendita de Jesus, tenha uma convicção do seu coração e não deixe ela ser arrancada de jeito nenhum, porque o diabo está tentando lançar pessoas ao inferno. No livro de Judas diz que se você amar a vida dos outros e tentar resgatá-los, odiando até a carne manchada, a roupa manchada da tua carne, você vai arrancar muitos do inferno, do fogo eterno. Deus, Ele nos chama para isso, para através de nossas vidas, outras vidas serem alcançadas. Amém? Tem alguém aqui que entrou na igreja, aceitou Jesus, e de repente, depois que você aceitou Jesus, a tua família começou a ser tocada? Tem alguém aí? Esse Deus, Ele é tremendo. Sabe o que é isso? Promessa. Jesus disse, não é só você, é você e sua casa vai servir ao Senhor. Se você até essa noite não cria nisso, ou você não tinha fé nisso, comece a alimentar essa sua fé e diga, Senhor, eu creio. Quem disse foi alguém que não pode mentir. A Bíblia disse, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que Ele disse. Se Ele disse que tua família vai ser salva, pega essa promessa, guarda no coração e diz, pode vir Satanás, pode vir o mundo, pode vir os anjos, principados, seja o que for, nada me separa desse amor. E quando eu estou perto do amor de Cristo, esse amor exala, e começa a pegar a minha família, e a minha família vai estar adorando a Deus neste lugar, no nome de Jesus. Então as promessas de Deus, elas não falham. E é o que eu vejo aqui, um dos homens da fé aqui, de fé, ele saiu do Egito, pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como o vento invisível. Primeiro ponto, eu preciso crer. E as promessas de Deus, ela não diz respeito somente ao material. Amém? Às vezes, foi até comentado, uma das pessoas que estava ali no estudo junto com a gente na quarta-feira, ele disse assim, nós realmente, a gente só sente paz, muitas vezes, a paz humana, quando a gente vê tudo bem ao nosso redor, a nossa família está bem, nosso filho está feliz, o nosso carro tem gasolina, ou se tem um carro, teu emprego está indo de vento em popa, tua empresa está prosperando, você vê paz. Mas de repente, quando você passa por alguma adversidade, muitas vezes essa paz foge, porque aquela paz era uma paz humana. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o teu coração e o teu sentimento em Deus. Pode enfrentar o que for, você diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele vai se levantar, e toda essa tribulação aqui vai passar, e a Bíblia diz que Ele tem certeza, o apóstolo Paulo diz que as provações que nós estamos passando agora, não são nem para comparar com a glória que há de se manifestar a nós no futuro. Então existe uma promessa que vai muito além do teu entendimento, do meu entendimento, amém? E aí eu vejo Jesus fazendo uma promessa linda, Ele disse assim, tem alguém cansado, tem alguém oprimido, vinde a mim e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas você tem que tomar cada dia a sua cruz e me seguir. Só que há uma promessa, Jesus disse assim, se você vir a mim, a paz vai reinar no teu coração. Pode estar passando o que for, mas vai ter paz lá dentro, amém? E eu tenho recebido essa paz, e tem momento, e não, olha só, a paz de Deus não tem nada a ver com falta de tribulação e com falta de guerra, você passa por tudo isso, a Bíblia diz que as aflições vêm para justo e para injusto, a chuva, a bênção de Deus cai sobre justo e injusto, a diferença é de quem serve a Deus e quem não serve. Se você serve a Deus com o seu coração contrito, quebrantado, você sabe que no meio daquela prova, assim como fez Davi, você pode fazer também. Ele disse, eu elevo para os meus olhos, eu só vejo um monte, Senhor. Da onde vai me vir o socorro? A resposta foi dentro dele mesmo, ele diz, o meu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e fez a terra. Eu estou enfrentando isso aqui, Pai, mas isso aqui tem uma frase, não sei se foi Santo Agostinho que diz que não há um bem que sempre dure, e nem um mal que nunca termine, é um negócio assim, não há um bem que sempre dure, mas nem um mal que nunca termine, né, que nunca acabe. O cara sabe, ele sabia que a aflição uma hora vai ter que passar, nós sabemos que nós passamos pelos desertos, amém? Mas o deserto vai ficar para trás, meu irmão. Deus tem promessa para a tua vida, e dentre essas promessas de cura, de libertação, do poder de Deus sendo derramado sobre nós, a mais linda das promessas que eu vejo na Bíblia Sagrada está escrito no livro de João, capítulo 14 e o verso 1 ao 3, nós vamos ler junto, João
capítulo 14, versículo do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Aleluia. Deus, Ele é fiel. É as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Lembrando que Jesus estava as últimas instruções que Ele estava dando, Ele estava chegando ao Gólgota, Ele estava indo ao Calvário, Ele estava indo morrer por causa de mim e de você, para nos dar a salvação, para nos dar a libertação que nós precisamos. E olha só a promessa que Ele faz. Quem crê nessa promessa, quando eu terminar de ler o verso 3, vai dar glória a Deus, meu irmão. Olha só: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus, Ele é tremendo, meu irmão. Sabe, eu vejo Deus, Ele chamando a gente do mundo, Ele tira a gente do meio de uma tribulação, do lamaçal do pecado, da ilusão, da cegueira, e Ele nos coloca no seu reino. Ele faz a gente ser luz nessa terra, Ele faz a gente caminhar nessa terra, e aonde a planta do nosso pé pisar é nosso por direito. Ele pega a nossa vida e diz assim: eu transformo as situações que estão contrárias a você, ao teu favor. Quando você olha na vida de José, José foi lá entregue, foi traído pelos irmãos dele. E o que eu acho lindo na boca de José é quando ele diz assim: não pense vocês que tudo que vocês fizeram para mim, Deus não estava sabendo, tudo foi um propósito. O Pai me colocou aqui porque sabia que vocês um dia iam passar fome e ia precisar de algum Salvador, e Deus preparou esse dia para mim salvar vocês. Sabe, eu vejo um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes, ao ponto dele dizer assim: você olha para os lírios dos campos, são lindos, e eles não trabalham, mas eles são cuidados pelo Senhor. Olhe para as aves do céu, elas não trabalham, elas não semeiam, mas mesmo assim Deus dá o alimento cotidiano dela. O que dirá vocês, que eu morri na cruz por vocês? Eu dei tanto amor por vocês, que eu entreguei aquilo que eu tinha de mais precioso no céu, que era o meu filho amado. Eu deixei ele morrer naquela cruz, eu virei as costas para ele, porque o pecado que estava em você, eu não suportava olhar. A Bíblia diz que o próprio Jesus olha para o céu e diz: Pai, por que me desamparaste? Mas o meu coração está pronto para essa hora. E quando Jesus entrega o Espírito ali a Deus, o diabo pensava que tinha vencido, as trevas pensavam que ia reinar, porque o medo da morte era direto. O povo tinha medo da morte naquela época. Quando 3 dias depois, o camarada, 3 dias dentro de um túmulo, a pedra é removida, anjos estão sobre a pedra. Quando chega Maria, chega as outras mulheres, chega Pedro, chega os discípulos, quando eles olham, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E eu tenho certeza que Ele está na igreja Mensagem de Fé. E Ele fez uma promessa, Ele disse: olha, assim como eu tenho muitas bênçãos para dar a vocês, e eu quero. Eu disse até no estudo também, eu disse assim: irmão, se tem uma coisa que eu digo a Deus, é que eu não quero passar pela prova que Jó passou. Deus me livre eu orar: Deus me prova como o Senhor provou a Jó, que eu sou o cara, Senhor. Deus me livre, eu quero a distância, Senhor, me coloca num lugar mais próximo de Ti, e me livra desse mal. Mas se eu passar por isso, eu quero ter a mesma firmeza que Jó teve. Mas querer eu não quero não. Quem é que quer? Quem quer prova aí diz amém. Ninguém. Eu também não quero não. Mas uma coisa eu quero: estar pertinho de Jesus. E Ele prometeu: vou fazer vocês vencer tudo isso. Tudo que você está enfrentando, a tua família não está te aceitando como cristão, o teu pai ainda não aceitou Jesus, e você muitas vezes tem embate com ele e tudo. Suporte um pouco, ame, perdoa, deixa o tempo passar. Tem aí um ditado no mundo que diz que o tempo é quem resolve muitos problemas. E o tempo, quando é o kairós de Deus, meu amigo, pode ser o que for. Eu lembro-me que meu pai, quando se desviou, começou a beber, fumar, coisas que ele não fazia, ele começou a fazer, se prostituir, deixava a nossa casa e ia se envolver com outras mulheres. E 10 anos a gente ficou orando.
A minha avó é uma profetisa de Deus de carteirinha. Chegava lá e disse: Paulo, não desista. O teu pai, Deus me dá uma visão de o meu irmão teve um sonho e ela teve o discernimento. Ele disse: eu tive um sonho que um peixe saía de dentro do mar e saía um jato como se fosse o da baleia e dizia: fim do mundo. E aí o peixe voltava para dentro do mar. Ele disse: olha, Deus está me dando um discernimento que esse sonho é referente ao teu pai. Antes que o mundo acabe, teu pai vai voltar para dentro da igreja. Antes que Jesus venha buscar a igreja, o teu pai vai voltar. 10 anos, irmãos, orando. Exatamente no dia que meu pai chegou, a minha mãe disse assim: eu não suporto mais viver com você, está tudo acabado, ponto final. Eu me lembro que cheguei em casa, estava na casa da Thalita, a gente ainda namorava ainda. Quando eu cheguei em casa, eu vi aquela situação, aí eu disse: eita, esse negócio aqui está sério. Aí eu disse assim: vocês vão separar? Vocês vão ter que fazer uma reunião com toda a família e vão dizer o motivo da separação. Aí ele diz: mas para quê? Não está dando mais certo? Eu creio que foi Deus mexendo com eles. E eu disse: não, o senhor tem que falar para todos os filhos: olha, nós estamos separando e tal, vocês vão viver com sua mãe e tudo. Tudo bem. Quando deu a noitinha, deu uma doida no meu pai, e eu sei que essa doida veio de Deus. Sim, a doida que eu digo é doideira, a doidura que o Judá Bertelli diz. Meu pai se levantou e disse: eu vou dar uma volta. Aí a minha mãe perguntou: tu vai para onde? Eu vou lá na Assembleia de Deus, lá em Fortaleza e tal. Aí disse: eu vou também. A minha mãe foi junto com ele. Dois brigados, decidiram se separar naquela noite, foram para a igreja. Eu digo: eita, rapaz, que negócio é esse? Foram para a igreja. Quando eles voltaram, de mãos dadas, aí eu disse: rapaz, eu vou deixar de servir um Deus desse? Um Deus que nos surpreende. No momento da crise, Deus vai lá e Ele faz promessas para nós que são irrevogáveis. Deus prometeu para você, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai começar a transformar situações. Pode ser, meu irmão, que você está olhando e você vai dizer: não está, Ele não está agindo. Deus está ali, agindo. Creia, meu irmão. Veja o invisível. Você não precisa tocar, você não precisa chegar, você não precisa ver, você precisa crer no invisível. Saiba que Deus está agindo em favor de você. Há uma promessa de Deus no coração do Pai para você e para a sua família. Guarde ela no seu coração. E eu vejo Jesus dizendo: na casa do meu Pai tem lugar para cada um de vocês. Quem quer um dia morar com o Senhor? E aí o que eu acho mais lindo, como eu estava dizendo, na época de Cristo, o que imperava era o medo da morte, porque a morte é algo que não dá para retornar. Só que quando Jesus veio à terra, Ele mudou essa história. As pessoas começaram a olhar para Jesus e disse assim: não foi só porque Jesus ressuscitou 3 dias, foi porque Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou um menino que estava morto dentro de um caixão, e a mãe aos prantos chorando. Jesus diz: não chora. Aí diz: como não chorar? O filho está morto. Tocou no caixão, a Bíblia diz que Ele tocou no esquife e disse: levanta, menino, essa morte aí não tem poder sobre o meu nome, não. Levanta. O menino se levanta e diz: eu estou com fome, eu quero comer. Deus entra num quarto, está lá o pai, a mãe desesperada, e olhando e diz: a criança está morta, Thalita, meu Deus, e tudo, manda chamar Jesus. Jesus entra, e o que eu acho interessante é que Jesus leva os 3 mais chegados dele, né? Pedro, Tiago e João. Quando eles estão os 3 conversando, eu imagino, por que será que Deus só chamava mais Pedro, Tiago e João? Eu posso até estar enganado na minha tese, porque aqui é uma tese, eu não estou dizendo que a Bíblia diz. Eu acho que porque eles queriam estar mais perto de Jesus. Quando Jesus dizia: eu vou ali, aí, vamos, Senhor. Não, fica aí que eu vou ali orar. Nós vamos com o Senhor. Para onde o Senhor for, nós vamos. Não, eu vou ser crucificado. Você vê que eles 3 dizem assim: ei, Senhor, quando tu entrar lá no teu reino, tu bota eu de um lado e bota o meu irmão do outro. É ou não é? Bota o meu irmão de um lado e do outro, para lá, para governar. Aí João, que era o mais ciumento, chegou: que conversa é essa? Vocês querendo barganhar aí diante de Deus? Aí Deus diz: vocês não entendem. No reino dos homens, aquele que é servido é que é maior, mas no meu reino é aquele que serve, é aquele que sai e diz assim: Jesus te ama,
Jesus, ele tem propósito na sua vida, é aquele que mete a mão no bolso e diz assim: você está passando pelo quê, meu irmão? Eu estou passando por isso. Aquele que é dono do ouro e da prata vai me recompensar, e ainda que ele não me recompense, ele já me deu e eu posso te ajudar. Por que a Bíblia diz que melhor coisa dar do que receber? Porque aquele que está dando tem para dar, Deus já está dando a ele, sim ou não? Agora o interessante é que tem momento que Deus quer que você se utilize de tanta fé, que às vezes o que você tem não dá nem para você, mas você diz: Senhor, eu creio na tua promessa, o Senhor vai fazer prosperar. Pega uma botijazinha, faz um bolinho, no lugar de ela mesmo comer, dá para o profeta primeiro. Diz: ó, esse bolinho aqui, eu estou pegando uns caquinhos de graveto, para fazer o último bolo, a minha última refeição e do meu filho. Ele diz: pois vai lá e faz esse bolo para Deus, para mim. Ela poderia dizer: Deus, eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho, eu vou dar para esse cara, que chega aí na maior. Se eu faço, é para Deus? Eu faço. Quando ela foi na botija, pensa no susto, derramando azeite. Pega, corre vasilhas, vai, enche e tome vasilha. E a Bíblia diz que só parou de sair porque acabaram-se as vasilhas. Eu profetizo que nessa noite a bênção só vai acabar de derramar sobre você se você mesmo quiser. Enquanto você estiver querendo: Pai, eu quero mais, Senhor, vem, derrama, Deus vai derramar. E aí vai começar por essa noite aqui, quem crê diz amém. E aí eu vejo o medo da morte. Aquela menina foi ressuscitada, Jesus entra e traz e muda o quadro da história. Todo mundo olha para Jesus e já diz assim: ó, esse aí era o homem que deveria vir ao mundo, o homem que ressuscita mortos. Por isso que os discípulos se decepcionaram quando viu Jesus morto na cruz do Calvário, porque eles dizem: nós esperávamos que ele era o Salvador, e agora? Só que Jesus mostra novamente o seu poder. 3 dias depois ele se levanta e vem passear no nosso meio aqui essa noite, meu irmão. O Cristo que nós servimos não é um Cristo crucificado, é um Cristo ressurreto, que habita no meio dos louvores de Israel, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós também. Ele vem com o Espírito Santo, coloca no nosso coração a sua palavra, coloca em nós um fogo ardendo em nosso coração. Quando você começa a ouvir palavras de Deus e dizer: Pai, eu abro o meu ouvido espiritual, pode ter a circunstância toda ao meu redor dizendo contra, eu abro o meu coração para Ti, eu não estou nem aí o que diz o meu vizinho da esquerda, da direita, eu quero é o Deus, eu quero é servir o meu Senhor. E aí Deus vai e cumpre sua promessa. O medo da morte foi vencido quando Jesus ressuscitou, e ele vem em 1 Tessalonicenses e nos explica uma questão aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, amém? 1 Tessalonicenses 4:13. Olha o que a Bíblia diz. 4:13 de 1 Tessalonicenses. Deus, Ele é fiel. Quem encontrou, diga glória a Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que é os que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com Ele. Dizemos isto, pois, pela palavra do Senhor, é a Bíblia quem diz, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sabe o que eu acho lindo no meu Deus? Sabe o que eu acho mais lindo no meu Deus? É porque Ele ama todo mundo por igual. Se tem uma coisa, o altar aqui pode ser até mais alto, mas todo mundo aqui é igual. Ele ama a gente do mesmo jeitinho. Ele pega os mortos aqui e diz assim: está pensando que quem vai ser arrebatado vai ser os vivos primeiros? Não, espera ainda. Aqueles que morreram crendo em mim, deram sua vida em meu favor, os mártires do Evangelho vão todos serem levantados. Mas como acontecerá isso? O Deus que tem todo o poder, que fez de você do pó da terra, Ele pode fazer você tornar.
O Deus que tem poder de pegar uma madeira e fazer dela imã, e colocar lá sobre a água, assim como o profeta colocou, e o ferro veio, flutuou, grudou aqui na madeira que ele está segurando, e ele leva para lá e diz: ó, está aqui, ó, o machado que você perdeu, já está de volta. O Deus que pega e olha para uma sarça e diz: eu vou fazer ela queimar, mas ela não vai se destruir. Um Deus que pega um corpo nosso, todo debilitado, e vai fazer um corpo glorioso. E aí eu vejo ele dizendo aqui, sabe o que eu acho lindo? Porque ele diz assim, ó: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Ele disse: os mortos ressuscitarão primeiro. Imagina aí, irmão, essa cena linda. Pessoas que morreram em Cristo, que amaram o Senhor, a sua vinda, tudo aparecendo diante dele. Aí ele diz: agora, depois os que estão na terra estão vivos. A Bíblia diz: será um rapto. Essa palavra arrebatamento significa rapto. Ele vai raptar você. É por isso que o pessoal estão aí dizendo que os OVNIs vão vir e invadir a terra. É um pensamento aí, exatamente porque a Bíblia diz que um dia vai sumir todo mundo que adora o nome santo do Senhor. E aí, quando todo mundo sumir, aí a Bíblia diz assim, ó: e juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor. Nós todos juntos. Sabe uma faixa, eu imagino uma faixa de chegada assim, ó, lá no reino da glória. Eu não imagino como é que é, irmão. Eu não imagino. Sabe por quê? Que a minha mente é pequena demais para imaginar. Quem aqui imagina como é o céu? Eu vejo aqui João tentando, sabe, ele fica com muito esforço e dizer: não, eu vejo um rio. Como esse rio? O rio brilha que nem um cristal, mas não é cristal, irmão, não existe rio de cristal, mas eu não sei dizer. As ruas é como de ouro. É um negócio tão glorioso, brilha tanto, é tão valioso, que eu não sei dizer. Eu vou dizer que é ouro, porque os homens pensam que na terra o que vale mais é ouro. E ele diz: não, lá os muros são de bronze, as portas, o rio de cristal, tudo é lindo, tudo. Nós não dá para imaginar o que Deus tem preparado. O pastor disse uma frase aqui que está na Bíblia Sagrada: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus um dia vai ver esse território de glória. E eu imagino aquela faixa zona assim, ó, todo mundo ultrapassando junto, sabe, aquele batalhão assim, ó: Senhor, chegamos no teu reino, valeu a pena, Senhor. Aí a gente vai cantar aquele hino. Eu acho que aquele cantor vai ser muito agraciado, né? Vai valer a pena, vai valer a pena, meu irmão. Quem crê um dia entrar no céu de glória? Então eu vou tentar, só para resumir essa palavra que Deus compartilhou no meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, dos 50 ao 54. Deus, Ele é tremendo. Dos 50 ao 54. 1 Coríntios 15, dos 50 até o 54. Quem encontrou, diga aleluia. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou dizer um mistério para vocês. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, é no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, todos dizendo: tragada foi a morte na vitória. Aquele que traz tanto temor a gente tem medo de morrer. Deus vai tragar esse medo da morte, vai dizer: meu filho, é só um caminho para chegar mais perto de mim. Quando você cai aqui, você chega perto do Pai. Há um lugar preparado de glória para você.